do BRICS passando na sua rua. Reunião, rapaziada. Oh, reunião do BRICS? Ok, México e Canadá, get out! O quê? Não, espera, não. So, BRICS, e como estão as coisas? É isso, gente. Tivemos um salto positivo muito bom ano passado. Esse ano aí promete, hein? Fiquei sabendo que vocês... BRICS-P ainda está em construção, ainda tenho que... Sorry, eu não queria ser estraga-prazeres, mas o BRICS de vocês já está morto. Se continuar assim, eu só vou aplicar as prometidas taxas de 100%. Enfim, e o jogo de ontem, hein? Aqui é Corinthians. Fala galera, tudo certo com vocês? Belezinha pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um cenário que tem cara de filme, mas cada vez mais é real. E se o BRICS respondessem a pressões econômicas dos Estados Unidos com o embargo coordenado, o que teria de verdade atrás disso? Quem ganharia ou perderia? Que é a parte que pessoalmente mais acho bastante. Quais seriam os cenários políticos e sociais que ninguém está explicando direito? Fica até o final que tem um exercício de imaginação pesado sobre a comoção social que isso poderia gerar, tanto nos Estados Unidos quanto nos países dos BRICS. Bora lá? Sim, você ouviu certo. O embargo comercial recíproco dos BRICS aos Estados Unidos não é uma tragédia, mas uma oportunidade histórica para o Brasil e para todo o bloco. Olha que não sei o que estou falando, são dados concretos de um artigo de 2025 que comprovam isso. Então, já deixa o like, já se inscreve no canal e tamo junto, que hoje o vídeo é pesadão. Falar um pouquinho também sobre o memorando feito pelo Brasil, que anuncia a cooperação bem estratégica com os russos e com os chineses, mostrando um alinhamento cada vez maior dos países dos BRICS em detrimento dos Estados Unidos, até países rivais como China e Índia. O próprio Xi Jinping, por exemplo, telefona para o governo Lula e fala que os dois países vão ser o símbolo de uma autonomia do sul global frente aos países desenvolvidos. Vamos contextualizar rapidamente, pessoal. Não é de hoje que os Estados Unidos vem aumentando a pressão sobre o BRICS. Desde o início de 2025, tarifas unilaterais de 30% a 50% foram impostas aos países do bloco, transformando relações comercialmente complementares em campo de batalha econômica. Mas que tem uma repercussão mundial. O que acontece hoje nos Estados Unidos é uma tentativa de voltar a uma economia do começo do século passado que é quase que impossível. E por quê? Porque também os empregos que ele disse que os Estados Unidos perdeu, não perdeu, porque o índice de desemprego é muito baixo. E a força de trabalho hoje nos Estados Unidos não tem condições de responder ao setor terciário, ao setor de serviço, que exige uma força de trabalho muito mais qualificada do que os Estados Unidos têm. E essa força está onde de trabalho? Está em Taiwan, está na China, por exemplo, mas não está hoje nos Estados Unidos. Então é uma situação complexa. Falar um pouquinho também sobre o que está acontecendo na prática. Enquanto isso, os Estados Unidos representam apenas 15% do comércio total com os BRICS, mas a narrativa predominante sugere que nós somos totalmente dependentes deles. Ah, professor, mas isso é verdade? Será que faz sentido o Brasil, essa dependência ser tão grande assim? Ah, professor, mas eu não concordo. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Como é que eles podem ser mais vulneráveis do que nós? Excelente pergunta, meus amigos. Vamos analisar os dados frios, porque são os números que estão falando. Guys? Remessa para baixo. Confirmado, já fiz o Pix. Alguém quer café? Eu disse que se vocês continuarem com isso, eu vou puni-los com taxas de 100%! Eu aceito café, Brasil. Enviando. Ok. Talvez vocês não tenham entendido. A gente entendeu, States. Tudo que a gente for vender no teu país, tu vai taxar em 100%. Problema teu. That's not my problem, it's your problem. As coisas vão ficar mais caras no meu país. Ouve o que está falando, que eu te garanto, tu vai mudar de ideia sozinho. Você já está numa inflação, aí sua solução é deixar as importações
ainda mais caras? Eu sozinha represento mais de 500 bilhões de dólares. Tudo que você usa vem de Zhongguo. Achá, basicamente países de BRICS representam grandes exportações para seu mercado. Foram vocês que começaram isso! A culpa é de vocês! Vocês que querem abandonar meu dólar! Tá, e se você impor essas tarifas, só vai acelerar nosso abandono ao seu dólar. Oh, please! Vão perder mesmo a oportunidade de vender para a United States of America! Puda, tá se achando a última bolacha do pacote, fi? Tu acha mesmo que tu é nosso único parceiro? Bom, mas eu ainda sou seu parceiro comercial mais importante! Ah, não é não. Primeiro que eu exporto grande parte pra China, aí depois eu exporto pra Holanda, pra Bélgica, pra Alemanha, pra Itália, aí depois que eu exporto pra você. Enquanto os Estados Unidos dependem do BRICS em 4 setores críticos: medicamento, platina, terras raras e eletrônicos, o BRICS depende dos Estados Unidos principalmente em um setor: tecnologia avançada. Ah, mas professor, os Estados Unidos são ricos, não é? Sim, meu querido gafanhoto. Sim, mas riqueza não significa resiliência. Sem a Índia, os Estados Unidos enfrentariam uma escassez crítica de medicamentos, e mais de 1.200 deles são essenciais. A Embraer, que é crucial nesse setor, e os Estados Unidos não têm uma substituição fácil. No caso dos produtos agrícolas, mais de 23,5% será a dependência americana, principalmente em soja, milho, áreas onde o Brasil é gigante. Mas e a tecnologia avançada, que nós dependemos deles? Vamos analisar a viabilidade agora de uma substituição. Donald Trump está cometendo um equívoco muito grande porque ele não leu A Arte da Guerra, que é um livro tipicamente chinês, sobre arte, é muito antigo, né? E que a primeira regra da arte da guerra, do livro, é que você precisa conhecer seu inimigo. E que o Trump não conhece a China, certo? E que a China já tem uma duração de quase 5.000 anos, enquanto que o Trump está em negócios há 50 anos. Galera, enquanto os Estados Unidos têm a velocidade média de substituição de apenas 35% para os BRICS, os BRICS têm uma proporção de 85% de sucesso nessa substituição, uma proporção de 4-1 a favor do BRICS. O tempo médio para a substituição para os Estados Unidos seria de 5 a 6 anos. Já para os BRICS, 2 anos e meio seria suficiente, dando a vantagem de 2-1 para os BRICS. E o impacto do PIB? No primeiro ano, os Estados Unidos perderia de 3 a 4%, enquanto os BRICS apenas de 1 ou talvez 0,5%. Uma proporção de ganho para o BRICS de 7-1. E a inflação, que aconteceria com ela? 5 a 7% seria a elevação para os Estados Unidos, contra apenas 2 ou até 3% para o BRICS, deixando cada vez o BRICS mais em vantagem. O tempo de recuperação parcial seria de 5 a 7 anos para os Estados Unidos versus de 2 a 3 anos para o BRICS. Ah, professor, mas eu vi que o impacto no BRICS seria catastrófico. Duvido muito. Na verdade, o cálculo demonstra que o impacto do PIB seria marginal, entre 0,1 ou 0,15 no primeiro ano, quando consideramos a capacidade de absorção interna e as políticas de comunicação adequadas, claro. Agora vamos falar um pouquinho sobre como o BRICS pode se adaptar e não apenas sobreviver, mas prosperar após um embargo recíproco aos Estados Unidos. Tanto com a China quanto com a Rússia. E eu acho que isso, assim, é muito sintomático do atual momento da conjuntura geopolítica internacional. Os países dos BRICS cada vez mais estão se unindo. E eu não falo só do Brasil. Eu vou pegar até um outro exemplo para vocês, que é o exemplo da Índia, que sempre foi visto como mais neutro na situação. A Índia tem ótimas relações, ou tinha pelo menos, né, com os Estados Unidos. A Índia faz parte da aliança Quad, por exemplo, que é uma aliança que até prevê a redução da influência na região do Índico-Pacífico, inclusive no Mar da China Meridional, que é uma região super estratégica para os interesses americanos. E a Índia, o Narendra Modi anunciou agora, depois de 7 anos, se eu não me engano, uma visita diplomática de um chefe de governo em direção ao território chinês. Índia e China têm rivalidades históricas fronteiriças. Tem a questão, por exemplo, do Tibete, que a Índia apoia, né, o Dalai Lama. Tem vários outros pontos de disputa territoriais entre os dois países. Boicote, por exemplo, à empresa chinesa por parte dos indianos.
e mesmo assim voos diretos voltaram a acontecer depois de um longo período de rompimento desses voos aí diretos entre os dois países, e até visita diplomática está sendo marcada. A Índia está inconformada com a taxação do governo Trump, que fala em 35% de taxas mais multas, alegando que a Índia, principalmente, não abre mão do seu protecionismo em relação aos produtos agrícolas e também não deixa de negociar petróleo com os russos. Ou seja, a Índia se aproxima da China, a Índia se aproxima da Rússia, anunciando que não vai parar de comprar de petróleo, e a gente teve na semana passada o Lula e o Narendra Modi fazendo ligações. Brasil e Índia prometeram que até o ano que vem a relação bilateral vai superar os 20 bilhões de dólares, ou seja, tentando reforçar a parceria entre os dois países. O Lula prometeu, por exemplo, viagem em janeiro, em direção à Índia, muito possivelmente para reforçar os laços diplomáticos. Ou seja, até a Índia está se aproximando dos BRICS. E dentro dessa premissa, o Brasil lançou esse memorando alegando maior cooperação com a Rússia e com a China. Divulgou isso no Diário Oficial da União. Essa é a maior ameaça ao status econômico atual que já existiu em todos os tempos. A ideia é criar uma aliança entre as nações emergentes e se tornar a força mais poderosa do mundo. Atualmente, o comércio interno do BRICS representa cerca de 500 bilhões de dólares. Com o embargo aos Estados Unidos, este valor poderia se expandir em 2 ou 3 anos, representando um aumento de 50% até 100%. A China anunciou cooperação com o Brasil. A gente teve, por exemplo, a ideia da China continuar a apoiar a NIB, que é a Nova Indústria Brasil. A gente sabe que o atual governo ele tem planos de melhorar ou reforçar a industrialização do Brasil. Isso aqui mereceria um vídeo à parte, né? Mas o Brasil, com erros e acertos, teve alguns governos que pensaram no processo de industrialização. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, o governo militar. Desde 85, tanto faz, hein, galera? Sarney, Collor, Lula 1, FHC, Itamar, Bolsonaro. O Brasil não tem planos industriais. A gente vem reprimarizando a nossa economia. O Brasil vem se desindustrializando. O governo atual alega que esse programa Nova Indústria Brasil, junto com a reforma tributária que pretende reduzir os impostos da indústria e aumentar, aumentar o imposto, por exemplo, nos serviços, quer reindustrializar o nosso território. E a China pode ser parceira importante estratégica, segundo, claro, os planos do Brasil. Só que para atrair indústrias para o nosso território, precisam se resolver alguns gargalos econômicos. É questão de transporte, é questão de portos, é questão de comunicação. Para isso, o Brasil faz o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E, mais uma vez, a China vai ter importante papel. Tanto que, por exemplo, a Simone Tebet, no final de semana, falou que a ferrovia bioceânica, que vai conectar o Porto de Ilhéus ao Porto de Xangai, que hoje está sobre viabilidade, estudo de viabilidade, com China e Brasil participando, muito possivelmente vai contar sim com capital chinês, para fazer os investimentos. A China reforçando parceria estratégica. A gente teve a informação, por exemplo, que vai apoiar plano de transformação ecológica e talvez até alguns pontos similares no Rwandan Belt, a nova Rota da Seda, que é um plano dos chineses de gastar trilhões de dólares em infraestrutura em outros países, para aumentar a cooperação econômica e parceria geopolítica. Ou seja, o Brasil está se posicionando junto aos indianos, junto aos russos, possivelmente aqui na área também de cooperação nuclear, não de armas nucleares, né? Mas cooperação nuclear para fins pacíficos e principalmente com os chineses. O mundo hoje depende dos integrantes do BRICS. E a ideia do grupo é compartilhar uma mesma moeda e abrir as fronteiras entre os países, criando um só passaporte de livre trânsito. Estratégias completas, a harmonização de padrões técnicos, acordos setoriais específicos e um sistema financeiro integrado com a expansão do New Development Bank com o uso de moedas locais. Tudo isso seria necessário para avançarmos com uma rapidez a uma adaptação. Segundo, o investimento em capacidade produtiva. O BRICS deve direcionar de 100 a 150 bilhões de dólares em 5 anos para reduzir a dependência de semicondutores específicos. E também vamos precisar de algo em torno de 150 a 250 bilhões de dólares para melhorar a conectividade logística desse país. Professor, e a tecnologia avançada? Como é que a gente vai ficar? A dependência atual é de 28,3%. Mas com investimento nos próximos 5 a 7 anos, poderemos reduzir para 10 a 15%. Por exemplo, a Índia
já tem capacidade de produzir 95% do equipamento médico que hoje importamos dos Estados Unidos. E o tempo para adaptação disso é apenas de 1 a 2 anos. Então, apesar de ser uma caminhada difícil, não seria impossível fazermos uma mudança da nossa base tecnológica, tendo em vista também os grandes avanços na China. A autossuficiência do sul global. A China, ela anunciou importantes parcerias no âmbito dos BRICS. O Brasil esse ano esteve na presidência. A China elogiou a reunião que o Brasil participou. O Xi Jinping, dentre outras coisas, falou desse ponto da autossuficiência do sul global, colocando: estamos prontos para trabalhar com o Brasil para estabelecer um exemplo de unidade e autossuficiência entre os países do sul global. A China, sim, apoia o povo brasileiro na defesa da sua soberania. Agora vamos olhar o lado otimista e falar dos benefícios que virão nos próximos anos. Primeiro, uma redução da dependência do dólar. Atualmente, 85% das transações comerciais do BRICS são feitas em dólar. Em 5 anos com o embargo, isso poderia cair para 40% ou 50% em moedas locais, economizando entre 50 a 70 bilhões de dólares anuais em custos de transação e risco cambial. Segundo, consolidação do mercado interno. O BRICS tem um mercado consumidor enorme de 4,6 bilhões de pessoas, mas está subutilizado. Atualmente, o comércio interno do BRICS representa apenas 15% do comércio total. Em 5 anos, poderemos dobrar esse número. Terceiro, avanço tecnológico acelerado. A necessidade de substituir a tecnologia dos Estados Unidos aceleraria o desenvolvimento tecnológico interno dos BRICS, criando capacidades próprias e reduzindo a dependência estrutural. E olha que não é só isso. A cooperação bem-sucedida pode levar a benefícios econômicos, políticos e sociais. Se os países se conectarem em uma forte aliança cooperativa, teremos uma forte moeda, um poder internacional e uma aliança robusta. Porém, é necessário ressaltar que, mesmo com a entrada dos novos membros, não é nada fácil gerar cooperação entre essas nações. Os problemas internos, muitas vezes, já fazem parte da cultura local de cada país. Calma lá, antes precisamos fazer alguns ajustes. Ajustes, mas claro, o que tu precisa? Primeira coisa, qual o tamanho da sua bitola? Bitola? Sim, bitola, a largura dos seus trilhos de trem. Ah, essa bitola, que foi a primeira que eu pensei. E por acaso existe outra? Se existir, eu preciso saber. Não precisa saber não, tá tudo certo. Nesse caso, por favor, meça sua bitola. Só não fica olhando assim pra mim, meu Deus do céu. A minha bitola é a bitola métrica, é 1000 milímetros. É a menor de todas, uma bitolinha. E quanto a você, Peru, qual o seu tamanho? El mío é de 1435 milímetros. Peru é maior que o seu, Bassi. Portanto, teremos que adaptar e colocar diferentes bitolas em você. E para você aguentar o tranco, sua bitola vai ter que crescer. Ai, que bom, eu acho. Isso mesmo, vou ter que colocar em você a minha bitola larga. Oh, el más grande de todos! Sim, acho que Bassi está muito feliz com isso, não é mesmo, Bassi? Bassi? Minha bitola é muito grande para você, Bassi? Juntas, essas nações têm o poder econômico necessário para decidir e ditar o que vai acontecer no mundo. Muitas nações temem a formação do BRICS, pois o grupo poderia liderar e tomar decisões que hoje são exclusivas dos Estados Unidos. A ascensão econômica de alguns membros do BRICS, como a China, pode ser vista como uma ameaça para outros países que tradicionalmente tiveram uma posição dominante na economia global. Além disso, o BRICS tem o poder de desestabilizar o mundo atual. E caso seus líderes tomem decisões erradas, é possível que todo o sistema econômico mundial entre em crise. Pessoal, o momento atual representa uma janela de oportunidade histórica para o BRICS, pois os Estados Unidos estão se isolando, com tensões crescentes até com o México e o Canadá, enquanto o BRICS está se expandindo com novos membros e maior coesão. Vamos falar também sobre o que vai acontecer com os Estados Unidos nesse cenário, porque é impressionante como ninguém está falando sobre isso.
como eu já disse desde o primeiro vídeo que eu gravei sobre esse assunto, na posse do Donald Trump, né, ele está tentando, na realidade, era o início, né, do fim do Império Americano, ele está tentando, na realidade, retardar. E para isso ele está atirando para todos os lados. Né, Galera, preste atenção. Enquanto nós passaremos por um período de adaptação relativamente curto, entre 2 a 3 anos, os Estados Unidos enfrentariam uma crise multidimensional que poderia levar a um colapso social sem precedentes. Primeiro, uma crise farmacêutica generalizada, com interrupção das importações de medicamentos genéticos da Índia. Os Estados Unidos enfrentariam a escassez crítica de mais de 1.200 remédios essenciais. Isso não é em teoria, é matemática. O impacto econômico, uma perda de 450 bilhões no PIB anual. Depois, chega a hora de uma inflação galopante. A projeção é a taxa de inflação entre 12% a 15% no segundo ano após o embargo. Comparada com a grande inflação dos anos de 1970, o impacto direto seria a redução de 25% no poder de compra médio dos americanos. Pessoal, isso significa que uma família média americana perderia 1/4 do seu valor de compra em menos de 2 anos. É como se fosse comprar um carro e ficar devendo um pneu. Terceiro, o desemprego em massa tomaria grandes patamares. A projeção de taxa de desemprego seria de 9% a 8% no segundo ano, o que significa 15 milhões de novos desempregados. Consequências sociais seria um aumento de 40% nas taxas de pobreza. Ah, professor, mas isso não pode acontecer nos Estados Unidos? Claro que pode. E você me pergunta, mas como a população vai reagir a isso? Tudo suave por aí? O sonho americano agora vai virar pesadelo. A reação da população americana seria um padrão imprevisível, mas que podemos ter algumas ideias, com profundas implicações sociais e filosóficas. Seria dividido em 2 fases, provavelmente. A primeira, uma fase de incredulidade e negação, que duraria por volta de 6 meses. Né? A resposta inicial seria: isso não pode estar acontecendo conosco. Manifestações sociais de negacionismo generalizada com a mídia americana minimizando o impacto de tudo isso. A filosofia predominante, persistência do excepcionalismo americano. Como eles sempre pensam, nós somos indispensáveis. Porém, na fase 2, chega a crise existencial, coisa que duraria entre 6 meses a 24 meses. O impacto moral, o confronto com a realidade de que sua saúde dependia de nações que consideravam inferiores, que a sua comida dependia do seu quintal. Mudança de valores começariam a acontecer. Será que a saúde dessa vez passaria nos Estados Unidos seu direito universal, um direito fundamental humano? United States, o declínio não é tão ruim assim. Ah, você acha que eu estou em declínio, Daddy? Não me chame disso, por favor. E claro, olha pra você. Como assim, olhe pra mim? Está perdendo seu controle no mundo. Seu mercado internacional já não é mais majoritário. E suas últimas guerras foram um fiasco. E agora parece estar se isolando como uma forma de redução de dano. Mas está funcionando. Não está? Se desconsiderar polarization e acúmulo de riqueza, está funcionando. Ah, eu sei bem de quem é a culpa. Oh, splendid! Autocrítica é sempre muito importante para... China é a culpada! Oh, boy. Enquanto isso, a crise política institucional seria devastadora. Perda de confiança nas instituições governamentais e possibilidade de instabilidade social em larga escala. Não estou falando de protesto, pessoal. Estou falando de quebra social, de ruptura. E por fim, a queda iminente do Império dos Estados Unidos e o que isso significa para o resto do mundo. Agora vamos imaginar como será o BRICS em 2035, se tivermos coragem estratégica de transformar essa crise em oportunidade.
quando o presidente Lula e o presidente chinês Xi Jinping conversaram. A conversa carregava o peso de uma mudança no poder global, das batalhas tarifárias em escalada e de uma visão compartilhada para o futuro econômico do Sul global. Em um mundo onde rotas comerciais tradicionais estão sob cerco por políticas protecionistas, os dois líderes não estavam apenas trocando gentilezas. Eles estavam discretamente traçando um novo eixo de influência que se estende dos portos de café de São Paulo até os centros financeiros de Pequim, com os BRICS no centro de uma nova ordem global. Em uma década, o BRICS poderia emergir como um bloco com comércio interno de 1,2 trilhões de dólares e uma economia integrada com crescimento anual de 4,8%, com um sistema financeiro em 65% em moedas locais e uma capacidade tecnológica própria que reduziu a dependência dos Estados Unidos em 70%. Mas vamos chamar a matemática, vamos ver os cálculos detalhados desses benefícios. A economia de 1,5 trilhões em 10 anos, com uma 10 dolarização, mais 1,3 pontos percentuais no crescimento anual médio, adicionados com 1,7 trilhões no PIB combinado em 10 anos, e economia de bilhões em importações de tecnologia em 10 anos. Professor, mas isso é uma utopia. Não, meu querido. Não é uma utopia, é matemática e os dados são claros. A matemática é inequívoca e a janela de oportunidade está aberta. A pergunta não é se o BRICS deve embarcar os Estados Unidos, mas sim quando. E fará isso para maximizar os seus benefícios estratégicos. Galera, a escolha estratégica não é entre continuar como está ou romper completamente. É aceitar uma relação desigual e crescentemente hostil com os Estados Unidos, onde cada concessão leva a outras demandas, como se estivéssemos sendo chantageados por um cafetão que não para de lhe exigir mais. Ou adotar uma estratégia de independência usando o embargo como catalisador para a consolidação dos BRICS. Analistas observam que tais arranjos, ainda que modestos no início, poderiam gradualmente corroer a influência de instituições como o Banco Mundial nessas regiões. O BRICS passaria por um tempo relativamente curto, de 2 a 3 anos, para emergir como um bloco mais coeso e economicamente integrado. Já passamos por situações piores, fortalecendo a identidade coletiva dos BRICS em 1 a 2 anos, um crescimento civilizatório com a emergência de uma nova ética econômica baseada na cooperação. Oh, thank you, Daddy! Quer dizer, eu ainda poderia falar que está tudo bem, que eu ainda sou number one, mas... Bom, eu não sou de mandar indireta, mas estaria tudo very nice se não fosse por certas pessoas. Ah, indireta pra mim, fofa? Estava falando de alguém mais vermelho, mas se a carapuça serve... Igor, você fala como se estivéssemos tramando um plano maligno para acabar com você. E não é o que está acontecendo. Só falta você me dizer que tudo isso é inevitável. Oh, God. Será que tudo isso é inevitável? E aí, galera, deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então já deixa o like, se inscreve no canal. Estamos juntos. Belezinha, pessoal? Também quero saber a sua opinião. Vocês acham que o BRICS deve embargar os Estados Unidos? Deixe nos comentários. E se você quer mais análises assim profundas com dados reais, se inscreva no canal de parceiro desse vídeo. Professor Ricardo Marcílio, Rock, Oi Pedro Daia, todos esses são feras nessa área. E assim você vai entender tudo melhor. Na descrição tem os links para os canais. E muito obrigado. Conto muito com a sua ajuda. E beijos, abraços, tchau, tchau. Valeu!
Eu, particularmente, na minha opinião, daria papo aí de uns 10 anos pros Estados Unidos cair de fato. Mas com o Trump no poder, acho que dá pra gente dar uma adiantada nesse negócio aí. A galera aceleracionista vai à loucura! Oh, God, não pode ser! Se eu perder o controle, o que será do mundo? Paz, Vodka, alegria, harmonia, progresso. Se não houver mais United States, quem tomará meu lugar? Ai, ai, essa é minha hora de brilhar.